Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica. E no vídeo de hoje nós vamos falar de clássico, de um grande clássico da literatura mundial, a Divina Comédia, Inferno, hoje vamos falar especificamente do Inferno, de Dante Alighieri. Existem obras na literatura que marcam gerações, né? Marcam gerações. Homero marcou gerações e influenciou toda uma geração de escritores, toda uma classe de obras que vieram depois dele. Shakespeare influenciou, Tolkien, por que não? Agora, pensando na literatura ocidental, talvez a obra que mais influenciou foi essa aqui. Divina Comédia é a obra magna de Dante Alighieri, esse poeta florentino, que escreveu algumas outras coisas, mas que ficou mundialmente conhecido pela Divina Comédia. E dentro da Divina Comédia, a Divina Comédia conta a jornada, então, de Dante pelo inferno, purgatório e o paraíso. Cada uma dessas partes, então, são um livro separado. Então, nós temos aqui o inferno, ó, o purgatório tá aqui, ó, purgatório, tem o paraíso e tudo mais. Dos três, o mais conhecido é o Inferno. O Inferno foi adaptado para filme, foi adaptado para peça teatral, foi adaptado para musical, foi adaptado para videogame, enfim, diversas adaptações, dado o fascínio que essa obra causa nas pessoas hoje e causou no seu público original lá na Europa do século XIV. Aqui nessa primeira parte, você vai encontrar então as explicações, né, do motivo pelo qual esse Dante peregrino sai então nessa sua jornada. E aqui algumas coisas interessantes. É preciso diferenciar o Dante peregrino, o personagem Dante, do Dante escritor, autor Dante Alighieri, que apesar de serem a mesma pessoa, na jornada aqui eles exercem funções e papéis obviamente diferentes. A estrutura da obra é uma estrutura diferente daquilo que a gente está acostumado a ver. Você pega um livro, então, sei lá, do Dostoiévski, você vai ter lá uma prosa, você vai ter lá uma história seguindo uma progressão e tudo mais. Aqui não, aqui você tem uma estrutura poética muito particular, inclusive, que é a famosa terza rima. Deixa eu mostrar para vocês aqui, olha só. Essa edição bilíngue, né? Você tem numa coluna a edição do texto original em italiano, né? Antigo, florentino, e na outra você tem a tradução. Perceba então que são diversos blocos de 3 linhas, né? Essas 3 linhas, então, é essa terça rima, aonde a primeira linha rima com a terceira, que rima com a quinta, e assim sucessivamente. Primeira, terceira, quinta. Primeira, terceira, quinta. Sempre assim, fazendo, então, enfim, jus a isso. Vou ler um pedaço aqui para vocês entenderem. Ó. Ele diz assim, olha. Ele cujo saber tudo transcende. Aí, foque aqui. Fez os céus e lhes deu quem os conduz. Se em toda parte, cada parte esplende, é que igualmente lhes reparte a luz. Do mesmo modo, para a pompa mundana, designou-a ministra e deu-lhe jus. Então, ele vai usar conduz, luz e jus, intercalando. Depois que ele finalizou aqui, então, 3 vezes usando essa rima, ele vai dar sequência, então, em outra palavra, introduzir uma outra palavra que vai rimar com outra e assim sucessivamente. Muito legal, gente, isso daqui. Exige do leitor, então, uma leitura mais cadenciada e, de preferência, o que eu sempre falo, uma leitura em voz alta. Você ler em voz alta te ajuda a fazer essas marcações aqui para entender.
São várias versões, você vai encontrar várias versões, várias traduções, né? A que eu sempre indico é essa do Ítalo Eugênio Mauro, da editora 34. Você tem esse modelo aqui em 3 volumes, e você tem um modelo menor, um modelo de bolso, um volume só, tem os 3 livros ali, Inferno, Purgatório e Paraíso. Aqui eu acho mais organizado, e você ganha também um acréscimo, que é o fato de ter o texto no idioma original aqui. É legal, ajuda, né? Dá uma olhadinha. Enfim, vale muito a pena. E aí, pessoal, do que trata a obra, né? Vamos lá. Eu já tenho aqui alguns vídeos falando sobre a biografia de Dante, estou preparando um outro para gravar falando da biografia, assim, a melhor que tem, que é a da Barbara Reynolds. Mas Dante, ele é um poeta florentino que tem a sua carreira ali escrevendo poemas, aquela coisa toda, mas ele fica muito mais em evidência por causa da sua atuação política. Ele atua como político ali em Florença, na Itália, e ele está naquela guerra de 2 partidos, entre aspas, que são os guelfos e os gibelinos, né? Ele é do partido dos guelfos. Basicamente, a diferença entre esses 2 partidos é que uns defendem uma maior autonomia do Estado em relação à igreja, no caso os gibelinos. Os guelfos defendiam um maior controle do Papa em relação ao Estado. Só que dentro dos guelfos existe então uma cisão, guelfos brancos e guelfos negros, e nessas trocas de poder aí, né, aqueles que vão perdendo poder vão sendo exilados. E tem que pagar multa, mortos inclusive, né? Na verdade, uns fogem exatamente para não morrer. E Dante é um deles. Quando a ala dos guelfos negros assume o poder, ele, por ser da ala dos guelfos brancos, ele tem que fugir de Florença. Ele foge, e é nessa fuga então que ele tem essa inspiração para compor essa obra. É uma obra então puramente política. Ela tem os seus aspectos, sim, políticos, não vou dizer puramente políticos, mas a gente tem que entender que é uma obra escrita por um cristão da Idade Média. Um ambiente totalmente controlado pelo cristianismo. Então você tem um homem da Idade Média escrevendo sobre política a partir da sua cosmovisão cristã. E o que existe então de mais sagrado para o homem da Idade Média? É a religião, é a religiosidade. Se ele vai então acusar a ala política, os seus desafetos políticos, ele vai usar então a religião para fazer isso. E como que ele faz isso então? Criando essa jornada de um homem que um belo dia ele se vê meio perdido ali em relação aos rumos que vai tomar na sua vida, e de repente, diante de um bosque ali, ele é cercado por 3 animais ferozes, e quando ele entende que ele vai morrer, aparece um grande poeta da antiguidade, que no caso é Virgílio, para salvá-lo. Só que Virgílio, obviamente, já estava morto há muito tempo, então é alguém que veio do mundo dos mortos para ajudá-lo. Ajudá-lo não simplesmente a se livrar daqueles animais ferozes ali que estão cercando, mas ajudá-lo a trilhar novamente o caminho correto, porque é exatamente isso que ele entende que aconteceu com ele. Eu vou ler aqui para vocês virem, olha só. Ao meio caminho de nossa vida, fui-me encontrar em uma selva escura, estava a reta minha via perdida. Ou seja, ele perdeu o caminho reto, ele perdeu a via reta. Estava ali perdido, né? O meio caminhar da vida na metade, vamos dizer, da vida, né? Sei lá, por exemplo, você entende que a pessoa vive até 70 anos, aos 35, né? E tudo mais. E aí, perceba, esse ponto, estava a reta minha via perdida. Ou seja, existe uma via reta, correta de se caminhar, e ele entende que se perdeu dessa via reta nesse período. E então aparece Virgílio. E Virgílio, então, como eu ia dizendo, ele é exatamente a personificação aqui do saber, né? Do conhecimento, que vai guiar esse homem, então, para novamente chegar no caminho reto, nessa via reta.
ele vem enviado dos céus por 3 mulheres. E falando aqui do contexto católico, né? Nossa Senhora, Santa Luzia e Beatrice. Quem é Beatrice, né? Beatrice foi o grande amor da vida de Dante, a sua paixão platônica que ele teve desde criança. Uma menina que ele viu, teve contato com ela umas 3 vezes só durante toda a sua vida, mas que nunca esqueceu. E que ele, então, criou essa visão toda afetuosa e religiosa de Beatrice. E no seu poema, então, ele coloca Beatriz como tendo junto com Nossa Senhora e junto com Santa Luzia, sendo quem enviou Virgílio para conduzir Dante para que ele seja guiado, então, novamente à via reta, ao caminho correto. E essa condução que Virgílio vai fazer, então, com Dante é por meio dessa peregrinação, passando pelo inferno, contemplando as coisas que tem lá, vendo como que as coisas funcionam lá, purgatório, depois o paraíso, e vai culminar então no último volume, que é o paraíso, na visão beatífica lá e tudo mais. É surreal isso daqui, porque você vê o quanto que Dante tem um domínio da parte religiosa, da parte política, mas também da parte cultural. Porque ele faz o seu inferno, né? O inferno do Dante autor aqui é um inferno que utiliza toda a mitologia grega como sendo, então, serva do cristianismo. Então você tem os grandes heróis aqui, os grandes mitos, né, gregos, servindo, trabalhando como serviçais aqui no inferno. Então você tem Minos, que é quem é responsável quando o sujeito cai lá, né, por enrolar a sua cauda para determinar em qual dos círculos do inferno aquela alma vai. Você tem Caronte, que é o barqueiro que faz a travessia, então, dessas almas, né? Você tem o Minotauro, você tem Ícaro, né? Você tem Medusa, você tem basicamente toda essa mitologia aqui, mas diferente de como Homero coloca, Homero apresenta essas mitologias pra gente autônomas e totalmente, enfim, agindo por conta própria. Aqui toda essa mitologia responde a um poder maior que fica sempre implícito aqui, que é o poder divino, que é Deus e tudo mais, né? Ou seja, é um olhar então para a mitologia, para aquilo que foi o fundamento da cultura ocidental, como estando abaixo então do cristianismo, da tradição cristã, e é uma coisa muito bela, muito bonita. Ao mesmo tempo, você vê então a questão dos desafetos políticos, porque na medida com que Dante vai caminhando e peregrinando pelo inferno, sendo guiado por Virgílio, ele vai encontrando personagens ali da sua época, políticos, papas, pessoas influentes e tudo mais, né, sendo castigadas ali no inferno e tal. Gente, é muito interessante, vale muito a pena ler, vale muito a pena a leitura. É difícil? Não é uma leitura que você vai pegar e tal, enfim, e vai ler toda até o final e dizer assim, nossa, que legal, entendi tudo. Não. A gente, inclusive, está num plano de leitura de Dante em 100 dias, com um grupo que iniciou aí com quase 100 pessoas, agora já está com mais ou menos 70 pessoas, né? E imagino que até o final vai cair mais, porque é uma leitura difícil. A gente lança lá no grupo todo dia um vídeo de apoio, alguns textos, outras pessoas contribuem também, porque de fato nós estamos muito distantes disso daqui, desse tipo de obra, desse tipo de literatura, tanto temporalmente quanto intelectualmente e culturalmente. Mas como que faz para resolver isso? Lendo, estudando, pesquisando a obra. É o que a gente está fazendo. Te recomendo muito, leia essa obra. Comece com o Inferno, tranquilo. Tem muito vídeo de apoio na internet. Se você digitar aí no YouTube, canto 1, canto 2, canto 3, você vai encontrar todas as ajudas possíveis para de fato compreender. Outra coisa, leia sem pressa. Não tenha pressa, não queira pegar isso aqui, leia isso aqui com uma semana. Não, leia tranquilidade. São 34 cantos aqui. Se você ler um por dia, você com um pouco mais de um mês você termina e compreende um pouco melhor. Você vai ver que quando você terminar de ler, você vai precisar voltar e ler de novo. E aí, com o tempo, você vai apanhar gosto.
e você vai se ver lendo várias vezes por gosto, por apreciar, por conseguir então, começar a conseguir apreciar essa obra tão importante. E você, na medida com que vai compreendendo, você vai conseguindo pescar então as influências que a influência que Dante teve em outros autores, em outro tipo de literatura. Gente, surreal. Recomendo bastante. O Inferno de Dante. Essa obra aí que faz parte da Divina Comédia, que é a obra completa, escrita por Dante Alighieri. O link vai estar na descrição desse vídeo. Você comprando por esse link, você contribui com o nosso canal, para a gente continuar trazendo essas dicas aqui de qualidade para vocês, tá bom? Vou ficando por aqui. Tchau, até os próximos vídeos deste canal.